Meu marido me mandou uma mensagem. Volta para casa. Amor, recebi a melhor notícia da nossa vida. 20 minutos depois, ele colocou um envelope do lado do bolo que eu tinha acabado de comprar e disse que a nossa filha não era dele. Eu tenho 39 anos, sou auditora fiscal em Curitiba. E minha vida inteira foi construída em cima de uma coisa só: conferir os números antes de acreditar neles. Por isso, quando o Tiago me chamou naquela sexta-feira, eu me permiti acreditar só por 20 minutos que era uma surpresa boa. Parei numa padaria no Batel e comprei o bolo de doce de leite que ele sempre pede. A Luísa estava agitada no colo e eu pensei, hoje vai ser uma noite boa. A gente não tem muitas noites boas desde que ela chegou, depois de 3 anos de tratamento e agulha. Percebi os carros antes de perceber qualquer outra coisa. O carro da minha sogra, a caminhonete do meu cunhado Bruno estacionada torto. Pensei que ele tinha conseguido a promoção. Subi sorrindo com o bolo equilibrado no braço. A casa parecia errada assim que abri a porta. Ninguém segurava um copo. A televisão estava desligada. Minha mãe não levantou para me abraçar. Só olhou para mim do jeito que se olha alguém na beira de um precipício. O Tiago estava sentado na ponta do sofá, uma pasta alinhada certinho na borda da mesa, como se ele tivesse ensaiado. Camila, ele disse, baixinho. Senta, precisamos conversar como adultos. Ele até me ofereceu um lenço antes de falar. Depois empurrou a pasta, um laudo dizendo que ele não era o pai biológico da Luísa. Eu ri, porque a ideia era absurda demais para o meu corpo processar de outro jeito. A gente tentou 3 anos, Tiago, você sabe como era aquela clínica. Ele só respondeu frio. O laboratório não liga para nossa história. Minha sogra perguntou se eu tinha algo a confessar. Meu pai não disse nada, e foi esse silêncio que eu mais senti. Ele já tinha um acordo de separação pronto, uma cláusula para vender o apartamento. Eu disse que o apartamento era da minha avó, só meu. Ele respondeu, com uma calma que me assustou mais que grito nenhum. Resolvemos isso depois. Minha sogra apontou para a porta. Eu ainda segurava o bolo. Às 6h31, a porta se abriu e o Dr. Eduardo Salgado entrou. O tabelião que cuidava dos bens da minha avó havia 30 anos. Eu tinha marcado aquele encontro 3 semanas antes, depois de flagrar o Tiago fotografando a escritura do apartamento e os papéis do fundo da Luísa. Não, tinha contado para ele. O Dr. Eduardo olhou a sala inteira e disse, Dona Camila, parece que cheguei numa hora ruim, mas acho que cheguei na hora certa. Pegou o laudo sem tocar direito e perguntou para o Tiago, quem colheu sua amostra? E a da menina que tem 13 meses? Onde está o laudo original? Ou só existe essa cópia do lado de um bolo que ninguém tocou? O Tiago disse que usou um kit particular pelo correio. O Dr. Eduardo balançou a cabeça. Isso não vale nada sem cadeia de custódia registrada. Antes de destruir uma família por isso, eu ia querer confirmar o laboratório. Depois se virou para mim. Não assine nada hoje. E para o Tiago, no mesmo tom calmo, uma mulher não é expulsa de um imóvel que está no nome dela. Eu podia ter ficado, mas a Luísa chorava e eu não queria mais que ela respirasse aquele ar. Peguei a bolsa de fraldas e saí. O bolo ficou na mesa, intocado, do lado da pasta. Fiquei num hotel perto da rodoferroviária, a Luísa agarrada no meu colo a noite inteira. No dia seguinte, o Dr. Eduardo ligou para o laboratório do laudo. A empresa existia de verdade, mas o número do processo não batia com o formato deles, e não havia registro nenhum de exame no nome do Tiago. Meu pai apareceu no hotel com sacolas e um envelope de dinheiro que eu recusei. Você não precisava acreditar em nada, eu disse, só precisava conhecer sua filha o suficiente, para não deixar ela ser expulsa sozinha. Naquela tarde, o Dr. Eduardo ligou de novo. Eles nunca emitiram esse laudo. Camila. E conferi o cartório hoje de manhã. Alguém tentou abrir uma linha de crédito usando seu apartamento como garantia. O pedido não passou, porque o imóvel era só meu, herdado. E o Tiago não tinha autoridade nenhuma sobre ele. Mas a tentativa era real, construída em cima dos documentos que ele fotografou. Aquilo não era coincidência. Levou semanas para montar o quadro inteiro. Uma perita contábil chamada Fernanda encontrou o essencial. O Tiago tinha acumulado quase R$400 mil em dívidas. Boa parte em apostas esportivas pelo celular, mais um empréstimo escondido e transferências, não autorizadas ligadas a uma conta da construtora onde ele trabalhava. Empresa que já tinha aberto a auditoria interna antes de qualquer coisa acontecer na minha casa. Ele sabia que um divórcio normal traria tudo isso à luz, então precisava de algo mais rápido. Um acordo onde o apartamento seria vendido, ele saía com uma parte e eu herdava uma dívida que nunca toquei. O laudo nunca precisou convencer um tribunal,
Só precisava funcionar em mim por uma semana. Ele apostou que o medo de escândalo no trabalho me faria assinar rápido. Não estava errado sobre o medo. Estava errado sobre mim. A peça que mudou tudo veio da Fernanda. Um seguro de vida atualizado naquele mesmo ano, listando Luísa como filha dele sem ressalva, e um e-mail para o irmão Bruno dizendo: assim que ela achar que o laudo pode envergonhá-la no trabalho, ela assina antes de conferir os números. Ele não surtou. Ele estudou 15 anos de mim e usou o que aprendeu. Aquelas semanas foram de puro desgaste. Conta bloqueada, dias de trabalho perdidos, a Luísa doente 3 noites no hotel, minha mãe mandando mensagens sobre pensar no que era melhor para todo mundo. Teve uma noite em que quase aceitei um acordo menor só para aquilo parar. O doutor Eduardo me disse: ele não está te oferecendo paz. Camila, está te oferecendo silêncio e cobrando caro por isso. Não assinei. Minha advogada entrou com pedido de tutela de urgência, bloqueio de bens, acesso ao dinheiro, preservação de registros. O Tiago tratou aquilo como guerra, contou para todo mundo que eu tinha contratado advogado para intimidar ele. Foi ficando descuidado nas mensagens. Do jeito que gente fica sob pressão. Você resolve tudo se assinar o que te dei. O laudo já convenceu seus pais. Até o irmão dele começou a duvidar. Você disse que era só para ela cooperar. Nunca disse que o papel era falso. A parte mais difícil não foi jurídica. Nas visitas supervisionadas, a Luísa via o pai e se iluminava. Chamava ele de papai, como se nada tivesse acontecido. Minha advogada me lembrou. Proteger a Luísa não significa proteger o Tiago do que ele fez com ela. A empresa dele o colocou em afastamento. Depois que a auditoria confirmou os repasses irregulares, ele me ligou dizendo que a culpa era minha por criar suspeita. Registro financeiro cria suspeita sozinho, eu disse. Eu só pedi para ver. Ofereceu um acordo revisado, disfarçado de mais leve, ainda me pedindo para vender o apartamento e dividir a dívida dele. Combinamos de não mostrar todas as cartas antes da audiência. Na conciliação, ele deslizou o acordo para mim com uma caneta em cima. Assina. Camila, a gente conta que os dois erramos. Eu tirei da bolsa minha própria pasta. Antes de assinar, acho que seu advogado precisa ver o que o laboratório realmente disse sobre esse laudo. Minha advogada colocou tudo na mesa, sem teatro, confirmação do laboratório negando o laudo, o registro da tentativa de crédito, os extratos, as mensagens ligando a acusação à pressão por um acordo rápido. O advogado dele pediu para falar com o cliente a sós e voltou dizendo que a conciliação não podia continuar, até o Tiago apresentar registros financeiros completos. Foi só isso. E foi suficiente. O acordo injusto saiu da mesa. Um exame de DNA de verdade, feito em laboratório credenciado, confirmou o que eu já sabia. O Tiago era pai da Luísa. Não me surpreendeu. Mas chorei no estacionamento mesmo assim, de raiva por a verdade sobre minha própria filha ter precisado de um papel para ser acreditada. Numa reunião de família depois, coloquei tudo na mesa de novo, sem bolo na mão dessa vez. O laudo nunca saiu do laboratório que ele dizia. A dívida era real. E as mensagens dele mostravam que esperava me assustar antes que alguém conferisse os números. Ele disse a frase que acabou com o que restava da versão dele. O laudo nunca devia ir para um tribunal. Era só para te deixar mais razoável. Meu sogro se levantou, olhou para o filho e disse: você transformou sua própria filha numa moeda de troca. Não fui eu quem te ensinou isso. Saiu, e minha sogra não foi atrás. 10 meses depois, as consequências chegaram devagar, sem brilho de filme. O Tiago perdeu o cargo na construtora. Fez acordo civil pela tentativa de crédito. Entrou em tratamento para as apostas. Vendi o apartamento não porque ele tirou algo de mim, mas porque toda vez que eu entrava naquela sala via a pasta alinhada demais na borda da mesa. Comprei um apartamento menor no Água Verde. O Tiago completou o tratamento antes da justiça permitir visitas de novo. Numa visita, ele disse, quase implorando: eu me convenci que estava nos protegendo de perder tudo. Você estava se protegendo de ser descoberto, eu respondi. Ele perguntou se um dia eu ia perdoar. Não é esse o trabalho da vez, eu disse. O trabalho é você virar alguém em quem a Luísa pode confiar de verdade. Nesse último sábado, eu sentei na varanda nova, enquanto a Luísa corria atrás de bolha de sabão no gramado. Uma estourou baixinho na minha palma, e eu fiquei ali, só olhando aquela marca molhada sumir na pele. Eu achava que vingança ia parecer ver o Tiago perder tudo na frente de todo mundo que duvidou de mim. Não foi isso. Justiça, no fim, foi bem mais quieta do que eu esperava. Foi manter minha filha segura. Foi recusar assinar algo injusto só porque eu estava cansada.
foi deixar a verdade continuar sendo verdade, mesmo custando tempo e dinheiro. Aos 39 anos eu aprendi que uma mentira não tem força por ser convincente. Ela tem força por te deixar com vergonha demais ou cansada demais. Para fazer uma pergunta só, se alguém que você confiava já tentou reescrever a sua história, eu queria saber o que te ajudou a não ceder. Conta aqui nos comentários. Talvez alguém escutando hoje precise ouvir o mesmo que eu precisei.